Olá, povo. Eu sou o Paulinho Alves, Antônio Filho, também conhecido. Tenho vários nomes, mas não a mesma identidade. E quem sabe um dia terei a verdadeira, que é de ser santo. No áudio anterior, falamos uma introdução geral sobre o que é a vontade humana, a centralidade teórica e existencial. E demos uma pequena pincelada do que iríamos falar nesse ponto de agora, que é a parte 1, a vontade na filosofia, seus fundamentos metafísicos, antropológicos e éticos. Sem enrolações, vamos direto ao primeiro ponto. O ser humano como ente dotado de conhecimento e apetite. Na tradição filosófica clássica, particularmente na linhagem aristotélica tomista, o ser humano é compreendido não apenas como um animal racional, mas como um ente cuja estrutura ontológica integra conhecimento e apetite. Todo ente, ou seja, todo ser, todo ente enquanto ente, tende ao seu próprio bem segundo o modo de sua natureza. Essa tendência fundamental é denominada apetite. Esse negocinho chamado apetite, nos entes inanimados, ele se manifesta como inclinação física, aquilo que dá a existência para eles. Nada mais isso porque eles têm somente essa constituição. Já nos seres vivos, esse apetite ele é apresentado como um dinamismo vital. Esse apetite no homem, ela é elevado e especificado pela presença das faculdades superiores, que não se encontram nem nos animais, nem nos entes inanimados. E essa elevação ocorre por meio de 2 potências. E essas potências são propriamente humanas, que é o intelecto, que aprende o ser sobre a razão da verdade e do bem, e a vontade, que se inclina para o bem assim aprendido. A vontade, portanto, não emerge como uma força irracional, como nos outros, e essa força ela jamais pode ser superposta à razão, mas ela é como uma resposta apetitiva ao bem inteligente. Esse ponto é decisivo para afastar equívocos persistentes, como por exemplo, a vontade não é um impulso cego nem uma emoção intensificada. Ela é um apetite racional, ou seja, uma potência cuja matéria é o bem e cuja forma é o conhecimento intelectual desse bem. A vontade não se move simplesmente pelo que agrada sensivelmente, mas pelo que se apresenta como bom sobre um aspecto racionalmente aprendido. Esse é o verdadeiro e primeiro ponto que a gente faz, que é o ser humano dotado desse conhecimento e desse apetite. No segundo ponto que vamos falar nessa parte primeira, sobre a vontade na filosofia e seus fundamentos metafísicos, antropológicos e éticos, agora nós vamos falar a definição clássica da vontade e sua densidade conceitual. Tomás de Aquino define a vontade como appetitos rationalis, apetite racional. Longe de ser uma fórmula assim esquematizada, essa definição condensa uma ontologia da ação humana. Vai falar sobre uma ação humana, a verdadeira ação, o que faz o homem agir. A vontade é uma potência, fala Tomás, da alma, distinta do intelecto, quanto à formalidade do seu ato, mas intrinsecamente ordenada a ele quanto à sua operação. Ou seja, o intelecto conhece, ele julga, ele compara e ele delibera, ou seja, ele escolhe. A vontade, pelo contrário, ela consente, ela adere, ela rejeita ou ela escolhe. O intelecto não, ele só conhece, julga ou compara. A vontade não, ele consente, adere, rejeita e escolhe. Portanto, a vontade não é criadora do bem, mas responsiva a ele, responde a ele. Ela se move em função do bem tal como conhecido,
Por isso, não há nenhum tipo de ato voluntário sem algum grau de conhecimento, nem que seja breve. Mesmo quando o conhecimento é confuso, parcial ou deformado, ele permanece em condição necessária de querer. Por isso que aquelas expressão que tem a expressão correta segundo a qual alguém quis sem saber, até como o Chaves fala, né, "Foi sem querer querendo", não descreve a ausência de conhecimento, mas uma insuficiência ou um erro cognitivo. E esse é o ponto 2, que é a definição clássica da vontade e sua densidade conceitual. E agora nós vamos, no próximo vídeo, adentrar mais profundamente nesse ponto 1 que estamos falando, que é a vontade na filosofia. Iremos abordar sobre a vontade e a liberdade, e também a ordenação da vontade ao bem e o problema do mal. E eu lhe espero novamente lá.